Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso amado Mestre Jesus Cristo te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho. Se quiser receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. A Bíblia ela nos fala sobre homens que foram honrados por Deus. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. E muitos desses homens não têm seus nomes mencionados nas escrituras. Vamos ao nosso tema, homens de honra, honrados no anonimato. O nosso texto base está em Salmo número 139, verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha que Deus soberano que nós servimos, um Deus que conhece todas as coisas. Muitos gostam de ter os seus nomes divulgados, os seus nomes mencionados, gostam de fama, gostam de honra, mas a Bíblia ela nos mostra homens que foram honrados por Deus, que foram usados por Deus para uma grande obra, e seus nomes não foram divulgados, mas têm realizado grandes obras que estão registradas na Bíblia. João no capítulo 3, verso 30 nos mostra: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando nós vemos esse versículo, dá para nós entendermos, é necessário que a obra que nós estamos fazendo para o nosso Mestre, ela apareça e não a nós, e não ao nosso nome, mas que quando as pessoas olhem para nós, elas vejam o reflexo da glória do nosso Cristo. Paulo, ele nos mostra quem deve receber o louvor, a honra e a glória, e este que deve receber é somente o nosso Deus. 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 7, Paulo fala: de forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. E Paulo ele também nos mostra que a recompensa para todos os que trabalham para o reino de Deus, para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 8, o que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. A Bíblia então está nos mostrando que Deus ele conhece todas as coisas, que Deus é um Deus de justiça, que Deus é um Deus recompensador. O salmista, ele também mostra que toda glória tem que ser dada ao nome do Senhor. No Salmo 115, verso 1 diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, e que toda glória, que toda honra seja dado ao nosso Deus. Nós não podemos nos esquecer que a nossa vida e tudo o que temos ou tudo o que somos são para a glória do nosso Deus. Paulo fala em Colossenses 3:17, e tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em o nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Salomão, o filho do rei Davi, nos mostra que nós devemos ter um bom nome, que nós devemos ter uma boa reputação. Provérbios capítulo 22, verso 1, a boa reputação é mais importante que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale muito mais que prata e ouro. Olha como é importante nós termos uma boa reputação, porque isto é também um bom testemunho. Eclesiastes 7:1 ainda Salomão nos mostra: mais vale o bom nome do que o melhor dos perfumes. E nós veremos outros exemplos de homens que foram usados
usados por um Deus poderoso. E estes homens, eles tinham boa reputação, bons testemunhos, eram fiéis a Deus e eles não tiveram seus nomes mencionados nas Escrituras. Não é porque eles não foram importantes, porque eles foram importantes, eles foram úteis ao reino dos céus, mas é porque era Cristo que estava aparecendo, era Cristo que estava sendo divulgado. O apóstolo Paulo, ele cita alguns exemplos. Um exemplo interessante que eu achei, e confesso que eu nunca ouvi nenhuma mensagem sobre isso, é uma pessoa que Paulo fala, aquele irmão. Foi a forma que o apóstolo Paulo mencionou um irmão que entre eles era muito conhecido, possivelmente um evangelista, um homem com testemunho de fidelidade, um homem de caráter, um homem que era companheiro, que era honesto, era um homem de fé, mas também um homem de amor ao Deus Todo-Poderoso e à obra do Deus Todo-Poderoso. Este homem, ele foi escolhido pela igreja para ser companheiro de viagem de Paulo. Nós vamos conferir em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 18 e 19, e com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no evangelho está espalhado em todas as igrejas, e não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor. Aquele irmão, olha como Paulo identificou aquele homem, mas Paulo nos traz outro exemplo. Outro exemplo que Paulo menciona é outro nosso irmão, um homem honesto, um homem leal, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 22. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Olha que interessante, Paulo fala que este homem é diligente. Paulo está querendo dizer que este homem é um homem cuidadoso, zeloso, cauteloso, perseverante. E Paulo citou estes dois homens como outros irmãos. Ele testemunhou que estes dois homens são embaixadores de Cristo, são representantes de Cristo aqui na terra. 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 23 e verso 24, quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e da glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Estes dois irmãos, eles foram usados por Deus, eles testemunharam de Paulo e eles foram testemunhados pelo apóstolo Paulo. Vamos ver um outro exemplo dado pelo nosso mestre Jesus. Jesus, ele conhecia e ele conhece tudo sobre qualquer ser humano e ele demonstra conhecimento sobre um homem que se diferenciava entre a multidão e não foi citado o nome dele, mas deu a sua casa para Jesus celebrar a última Páscoa. E é interessante que Pedro e João perguntam a Jesus aonde seria esta última Páscoa e Jesus orientou a eles. Vamos conferir em Lucas capítulo 22, verso 9 e verso 10. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Olha que interessante, a primeira ordem de Jesus
é para os discípulos seguirem a esse homem. E a segunda ordem de Jesus é para perguntar onde estava o lugar para eles festejarem a Páscoa. Lucas capítulo 22, verso 11. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? É tremendo você entender que Jesus ele já estava descrevendo o que iria acontecer. Eu gosto muito de pensar sobre isso, porque isto nos mostra cada vez mais que não devemos nos preocupar com o amanhã, porque o nosso Mestre, o nosso Jesus, o nosso amado Senhor, ele já está no dia de amanhã, ele sabe de todas as coisas. E quando a gente vê a descrição deste homem, Jesus fala que este homem estaria levando um cântaro. Não era comum um homem levar um cântaro. Quem levava um cântaro onde havia água era sempre mulher. É o caso, por exemplo, da mulher samaritana. Quando os discípulos ouviram aquilo de Jesus, eles não estranharam, porque era Jesus que estava falando. Também dá para chamar a nossa atenção. Será que quando ouvimos algo de Jesus para nós estranhamos ou simplesmente nós ignoramos? Não podemos, precisamos aprender com o que Pedro e João fizeram. Eles obedeceram a orientação do mestre, eles não se importaram se o que o mestre estava falando era algo incomum de se encontrar no dia a dia. E eles obedeceram Jesus, saíram de Betânia, foram até a entrada de Jerusalém. E este homem que eles iriam encontrar lá na entrada de Jerusalém, Jesus o descreve também como um pai de família, como dono da casa. Olha que tremendo quando Jesus fala que o pai de família era o dono da casa, é um homem responsável, é um homem cuidadoso com a sua família. E ainda Jesus faz a terceira descrição, é um homem que tem um local e ele vai ceder este local para festejarmos a Páscoa. Era um homem que servirá ao nosso mestre com o que ele tinha. E a gente vê em Lucas capítulo 22, verso 12, então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. Que Jesus tremendo, que Jesus maravilhoso, é o Jesus que te fala: não te preocupes porque eu estou no amanhã, não te preocupes porque sou eu que te sustento, não te preocupes porque sou eu que estou contigo. Glória ao nome do Senhor. E aquele homem, ele serviu ao nosso Mestre Jesus com o que ele tinha e era tudo completo. Eu vou citar outros homens que serviu a Jesus com o que tinha e também ele não tinha o nome mencionado nas Escrituras. Eram os donos do jumentinho, o jumentinho que levou Jesus na sua entrada triunfal para Jerusalém. Nós vemos, se nos lembrarmos do exemplo anterior, foi alguém que participou de um momento crucial na vida de Jesus. E agora esses dois homens também tiveram sua participação num momento muito importante na vida de Jesus. E Jesus, ele novamente orienta os discípulos como que iria ser essa parte do jumento. Lucas capítulo 19, verso 30 e verso 31, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais,
assim lhes direis, porque o Senhor o há de mistério. Olha que tremendo! Ele vai responder para o dono do animal, porque o Senhor precisa dele, porque ele é essencial. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou você parar para pensar que o Senhor, ele também conta contigo, que você é alguém importante, é alguém essencial para a obra do Senhor, para o reino do Senhor. E justamente como Jesus descreveu sobre o jumentinho, aconteceu. Os donos do jumentinho falaram com os discípulos. Lucas capítulo 19, verso 33 e verso 34. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor o há de mistério. O Senhor precisa dele. Ele é essencial para o Senhor neste momento. E Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Lucas capítulo 19, verso 35 a 38, e trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. Olha o privilégio daqueles discípulos, continuando o versículo. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvor a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Glória a Deus! Que privilégio, que cena maravilhosa, que oportunidade tremenda tiveram aquelas pessoas. Estava se cumprindo naquele momento a profecia dita pelo profeta Zacarias sobre o Messias. Zacarias capítulo 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá-te, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Eles participaram do cumprimento desta profecia. Eita, que Deus tremendo, Deus que nós servimos, um Deus fiel, um Deus que honra com a palavra dele. E quando nós falamos em profecia, nós lembramos de profeta. Eu vou citar o último exemplo do nosso estudo. Eu vou falar sobre profetas ou sobre mensageiros que anunciaram sobre o arrependimento ao povo de Israel. E olha, eles foram desprezados, ridicularizados, mas eles serviram a Deus com as suas próprias vidas. Segundo Crônicas, capítulo 36, verso 15 e verso 16. Contudo, Yahvé, o Senhor, Deus de seus antepassados, falou-lhes de muitas maneiras, insistindo em adverti-los por meio de seus mensageiros, porquanto, na sua compaixão, desejava poupar seu povo e o lugar que escolhera para a habitação do seu nome. Porém, eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras e advertências, e ridicularizaram seus profetas, até que a ira de Yahvé, o Senhor, se inflamou contra o seu próprio povo, e já não houve remédio. Quantos profetas têm seus nomes mencionados e quantos outros profetas não têm os seus nomes mencionados? Mas o fato deles não terem seus nomes citados não mostra que eles não foram importantes, mas mostra que o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele conhece os que são seus, e tudo que é realizado para a glória do nome dEle, Ele não se esquece.
tudo o que fazemos deve ser feito para a glória do nome dele, porque ele conhece a mim, porque ele conhece a você. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha a função, olha a missão, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma missão, nós somos comissionados pelo nosso Mestre e não importa se as pessoas nos conhecem, se as pessoas sabem o nosso nome, importa é que estamos fazendo tudo para a glória do nome do Senhor, pois importa que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir, porque servimos um Deus que nos conhece antes mesmo de nós termos sido gerados. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.